A paz do Senhor a todos. Eu sou a Sentinela Cristiana. Vou estar trazendo aqui uma reflexão que se encontra em Provérbios, capítulo 26. Provérbios 26 diz assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que se evoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagens pela mão do tolo. Como pende inútil nas pernas do coxo, assim é o provérbios na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tirareia, assim é prestar honra ao insensato. Como o ramo no espinho nas mãos do bêbado, assim é o provérbios na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga mais sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão a caminho de um feroz rugido na rua. Como a porta gira em sua dobradice, assim o preguiçoso se vira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira a brasa e flecha mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha na fogueira se apaga, sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para a brasa é a lenha para a fogueira. O amigo de brigas é para atiçar a discórdia. A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosamente até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro, os lábios mistosos podem ocupar o coração mau. Quem odeia disfarçar as suas intenções? Com lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite neles, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rolar uma pedra, estará rolando de volta para ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provocará ruínas. Aqui em Provérbios 26, fala muito sobre o insensato. O que é uma pessoa insensata? É alguém que age ou pensa, né, sem ter o bom senso. É alguém que age sem ter lógica, sem ter prudência. Alguém que toma atitudes ou decisões sem pensar nas consequências que vai ter ou que pode causar ao seu próximo. Interessante que aqui no Provérbios 26, somos ensinados a lidar com o insensato. Ao concluir a leitura uma vez, quando nós lemos uma vez só, dá a impressão que o Provérbios está falando sobre o insensato, que está explicando quem é um insensato ou um tolo. Mas quando analisamos bem a Escritura, percebemos que está nos ensinando, né, a lidar com um insensato, com um tolo. Né? A primeira leitura dá a impressão que está falando, o insensato ele é assim, ele age assim, tal, tal. Mas quando a gente analisa direito, a gente vê que o provérbio está falando é conosco, está falando de nós, não é do insensato. Ele está nos ensinando, está falando de nós, como nós devemos lidar com uma pessoa insensata, com um tolo, né? E meditando nessa orientação, nesse ensinamento, chegamos à conclusão de que nós temos que estar sempre atento às atitudes das pessoas ao nosso redor.
Se a gente não prestar atenção em suas ações e falas e atitudes, podemos até estar lidando com um tolo, com um insensato, e por não conhecer as suas atitudes, né, podemos acabar dando honra a esse tipo de pessoa e acabar nos tornando semelhante a eles. Um exemplo eu vou dar aqui para vocês. Quando nós trabalhamos numa empresa, quando nós trabalhamos fora, infelizmente, não é só na empresa, em todos os lugares, né? Mas geralmente isso acontece muito em empresa. Tem sempre aqueles funcionários que se faz de amigos, mas são aqueles tipo fofoqueiro que quer destruir sua vida, então ele age de um jeito aqui, né? E você acaba entrando no meio. Quando você menos espera, você está sendo comparado com aquela pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram vivência disso na vida de vocês, mas eu já vi muitas pessoas, né, que acabou entrando dentro da empresa e aí acabou andando, convivendo junto com uma pessoa insensata, e era uma pessoa de bem, uma pessoa de bom caráter, e quando menos esperou, ela estava envolvida em toda aquela insensatez, aquela tolice, se tornou igual, porque não vigiou, não observou as atitudes daquele tolo e acabou que deu honra à tolice, né, à insensatez, e se tornou igual. Então é isso que o provérbio está falando aqui. No versículo 4 diz: não responda ao insensato igual à sua insensatez. Do contrário, né? Você vai se igualar a ele. Um exemplo também aqui nesse versículo 4 geralmente quando estamos num grupo, numa roda de pessoas conversando, seja na família, na empresa, em casa, na igreja, sempre vai ter o sábio, vai ter alguns tolos. Em todo grupo vai ter, né? E geralmente o insensato, no meio da conversa, do assunto que estiver sendo ali, né, falado, o insensato ele sempre vai começar a apontar o dedo, vai sempre querer afrontar o sábio, vai sempre querer ficar fazendo questionamentos, né? Isso para deixar a pessoa tipo, desconcertada, para causar brigas, contendas, né? Porque o insensato é isso. Ele gosta disso, ele gosta de confusão, né? E de repente, no meio da conversa, o tolo comenta algo e você acaba respondendo. Aí fica aquela troca. Você responde, o tolo insensato responde e fica. E é aí que Deus está mostrando que você acaba se igualando ao insensato. Então, não responda ao insensato igual à insensatez dele. Do contrário, fique quieto. Fique quieto. Né? Silencie. Por mais que você esteja certo, é melhor silenciar. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo e entre as pessoas do meu convívio, né? Tinha uma pessoa que ela não é da mesma fé que a minha, eu respeito muito, e sempre nas conversas entre nós, essa pessoa vinha me afrontar, apontando o dedo, como se ela estivesse sempre certa e eu fosse sempre errada. Mesmo eu sabendo que eu não estava errada, eu não respondia e ficava em silêncio, para não me igualar à sensatez dela, para não crescer aquela conversa de insensato, sabe? Por isso que no versículo 4 diz, não responda ao insensato, para não se igualar a ele, né? Mas confesso que isso com o tempo começou a me incomodar, porque era toda vez, e por mais que nós não tivéssemos a mesma fé, por mais que fôssemos diferentes nisso, na fé, eu sempre respeitei essa pessoa. Eu sempre tive respeito por essa pessoa, né? Pelas decisões dela, pela fé dela, sempre respeitei. Mas ela não tinha respeito pela minha pessoa, pela minha fé e pelas minhas decisões. E sempre me desrespeitava. E isso começou a me incomodar. Até que eu comecei a orar, né, em prol disso, e pela direção de Deus, com calma, com sabedoria, né,
eu fui e expressei a minha chateação pela falta de respeito dela comigo. Mas eu não fui no momento em que a gente estava em grupo, conversando, como a gente sempre ficava quando ela me afrontava. Eu esperei o momento certo e o dia certo, né? E falei tudo o que eu tinha de falar com muita calma, com muita sabedoria, e expliquei que eu não estava feliz, contente com aquela falta de respeito com a minha pessoa. E assim ela me ouviu, não questionou nada, pediu desculpas depois de alguns dias, não foi na hora, né? Depois de uns tempos ela veio, conversou comigo, pediu desculpa. E assim eu vi que a minha atitude foi de acordo com Provérbios no capítulo 5, que diz assim: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ela pensará que é mesmo um sábio. Às vezes, o insensato precisa ser censurado, né? Precisa dar uma brecada ali nele, precisa dar uma... Opa, peraí, até aqui você vem, mas daqui para cá chega, parou, né? Então, precisa censurar, que é o que o Provérbios 5, 26, versículo 5 está falando. Então, tirar o tempo para falar com uma pessoa insensata, não adianta você querer responder ela no momento que ela estiver te questionando, no momento que ela estiver te afrontando, no momento que ela estiver ali te questionando. Nessa hora é melhor você ficar quieto, você ficar calado, porque vai ser a melhor resposta que você vai dar para ele. Né? Vou dar um exemplo aqui. De repente você fala, Cris, eu estava no ponto de ônibus, eu estava no banco, estava no mercado, e aí veio uma pessoa insensata, sabe? E começou a me afrontar, começou a falar umas coisas para mim, e eu vi que era uma pessoa tola, insensata, mas eu sabia que eu nunca mais ia ver aquela pessoa. Então, como que eu ia preparar para dar uma resposta, né, acima, né? Uma resposta assim, para ela aprender que ela estava errada? É nessa hora que você vai ter a sabedoria. Se você sabe que não vai ver e ela está te questionando, está ali apontando o dedo, né? Está te afrontando, está sendo insensata com você, o silêncio vai ser a sua melhor resposta, né? Aí o silêncio vai ser a sua melhor resposta porque você não vai se igualar a ela. Por mais que ela ache que ela está certa, porque você silenciou, mas no seu íntimo você sabe que você foi muito mais sábia. E é engraçado, interessante, que a paz vai reinar sobre você. Porque se você der uma resposta se igualando a ela, depois você fala. A pessoa fica meio perturbada. Puxa, eu devia ter ficado quieta. Eu não devia ter falado nada. Olha como que Deus é. Então, o ensinamento de Deus aqui para nós hoje é essa. Quando o insensato estiver te afrontando, o insensato estiver diante de você e estiver ali naquele momento assim de fúria, o melhor é se calar, para não se igualar a ele. Mas se é uma pessoa de convívio, que você sempre está vendo, que você sabe que sempre vai estar ali tendo um encontro com ela, e toda vez ela vem com a insensatez dela, e começa a te afrontar, e começa a falar, você vai, ora, e pede a Deus a direção, né? Que você vai saber o momento certo, a hora certa, de você chegar nela e falar com ela e dar resposta para ela de acordo com a insensatez dela, né? Que é o que fala aqui em Provérbios. Né? Responda ao insensato como a sua insensatez merece, porque do contrário ela pensará que é mesmo um sábio. Então, aqui nós temos um ensinamento que nós temos que saber o momento certo de falar, né, com o insensato, para que ele também não fique se achando sábio. Ah, eu sou sábio porque ela ficou quieta. Temos o momento certo de falar e temos o momento certo de calar. É esse ensinamento que o Senhor nos dá aqui hoje em Provérbios. Como devemos lidar com o insensato, com a pessoa tola, para que a gente não venha se igualar a eles e para que eles venham aprender que eles não são sábios, né? Então, quando eles estiverem no momento de questionamento,
no momento de afronta, no momento de ficar querendo mostrar que é melhor que você, o melhor é se calar. Mas quando você também já estiver preparada e ver que chegou no momento que ele está em silêncio, que ele não está no questionamento, aí sim você entra com calma, com mansidão e começa a explicar onde é que ele está errado. E ele vai entender que ele não é sábio como ele pensa que é. Então é isso que Provérbios nos ensina aqui, né? Estamos aprendendo hoje em Provérbios 26 sobre como lidar com o insensato, para não nos igualar a eles e também ensinar a eles que eles não são um sábio, né? Não está falando aqui em Provérbios, ele não está ensinando o que é o insensato, sobre o insensato, está ensinando como nós devemos lidar com ele. E quando nós aprendemos o que o Senhor nos ensina, se torna mais fácil da gente lidar com esse tipo de pessoa, né? Então, aqui fica o ensinamento do Senhor. As irmãs podem estar novamente lendo o texto, né? E observando mais o versículo 4 e o 5, que é onde o Senhor falou mais comigo aqui nessa passagem, né? De ensinando mesmo como nós devemos lidar com os insensatos, né? Porque nós temos sabedoria, mas também não somos completamente sábios. Consegue entender essas palavras? Porque tem pessoas que acham que são muito sábias. Ah, eu tenho muita sabedoria, eu sou muito inteligente. Só que aqui em Provérbios também 26, no versículo 12, diz assim: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, Provérbios, essa campanha de Provérbios está sendo um ensinamento de Deus para nossas vidas, para que dia após dia nós venhamos adquirir a sabedoria através do ensinamento do Senhor. E isso vai ser eternamente até a volta de Jesus. Nós vamos estar aprendendo dia após dia. Nós nunca podemos dizer que nós somos sábias, que nós somos muito sábias. Que aqui em Provérbio está falando, você conhece alguém que se julga sábio? Se a pessoa falar, eu sou sábia, pode-se dizer, há esperança mais para o insensato do que para você. Porque nós estamos aprendendo dia após dia, né? O Senhor nos ensina todos os dias. Hoje nós lemos Provérbios e estamos entendendo aqui como devemos responder o insensato. Amanhã podemos ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo e o Senhor vai falar, ou podemos ler o mesmo capítulo e o Senhor vai falar de uma maneira diferente. Então, dia após dia, a palavra do Senhor nos ensina. É por isso que diz que a palavra do Senhor ela é viva, né? Ela se transforma, ela nos transforma a cada dia. A todo dia o Senhor está em constante transformação sobre as nossas vidas através da palavra do Senhor. E nós devemos ser muito gratos a Deus por esta oportunidade de estar tendo este ensinamento vindo do trono do Senhor para as nossas vidas, né? Somos muitas privilegiadas por ter esta oportunidade de ensinamento. E que cada palavra que o Senhor tem falado conosco, a gente venha guardar no nosso coração. Porque aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 26, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, de nada adianta a gente ouvir o ensinamento do Senhor, né? Que é o que estamos aprendendo aqui nesta campanha de Provérbios, campanha tremenda, maravilhosa. De nada adianta ouvir a palavra, os ensinamentos do Senhor e não colocar em prática, né? É como se tivesse construído a casa na areia, porque não colocou em prática. Mas você ouve o ensinamento do Senhor e você guarda no teu coração e coloca em prática, você é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Porque o ensinamento que o Senhor nos dá, ninguém tira, né? Mas não basta só a gente ouvir o ensinamento, nós temos que colocar em prática.
E é isso que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Como devemos lidar com o insensato? A hora certa de nós respondermos e a hora certa da gente responder com sabedoria. Amém? Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus continue fortalecendo e falando cada dia mais. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.